Fala galera, mais um Pode Testemunhar. Meu amigo Tiaguinho Oliveira, a máquina, mais conhecido como Tiaguinho Professor, né? E aí, cara, tá feliz de estar aqui? Fala, Brunão. Boa tarde. Privilégio participar desse Pode Testemunhar. Quando você me convidou, na verdade, quando você lançou o Pode Testemunhar, eu pensei na minha cabeça, eu vou ser o próximo. E quando você falou comigo ontem, eu digo, é de Deus. Boa, Então, vamos embora. Vamos testemunhar. Esse Pode Testemunhar, a gente vai falar sobre muita coisa, muitas curiosidades. Eu vou puxar algumas histórias. Calma aí, viu? Aqui é assim, irmão, é orgânico, é fluido. A gente vai conversar sobre várias coisas aqui. A primeira, eu queria que Tiaguinho se apresentasse. Tiaguinho tem quantos anos? Tiaguinho mora onde? Como é que é a vida de Tiaguinho hoje? Então, meu nome é Tá Tiago. solteiro, tá casado. A galera gosta disso aí, Ô, sabe? Glória, quem gosta é Serginho lá da igreja, né? É. Meu nome é Tiago Augusto Braz de Oliveira, tenho 38 anos, sou profissional da educação física, hoje estou atuando como treinador de futebol. Moro em Boa Viagem e Caruaru, fico nesse bate e volta, A porque empresa é lá, né? porque nossos treinos é em Toritama, aí eles pediram para eu escolher entre Caruaru e Toritama, eu tô lá em Caruaru, tô solteiro e Meu irmão tá solteiro. Falta- Preparado pra casar. faz um tempinho, Há um tempinho aí, né? Vai- mas tô tranquilo, firme no Senhor e Amém. assim como ele olhou para Adão e disse, não é bom que Adão esteja só, ele vai olhar para mim também, Esse ano ainda, né? se Deus quiser. Não, Fala você pela falou- boca de um anjo. Ei, fala aí, você é treinador hoje de X1, né, futebol e tal. E vamos aproveitar para fazer aquele one-two aqui, bate bola. Eu vou perguntar, Tiaguinho, qual que é a comida favorita de Tiaguinho? Cara, hoje é sushi. Sushi. Ó, quem te viu passar na prova não te ajudou, né? Hoje é sushi. Qual que é o time de coração de Tiago? Santa Cruz Futebol Clube. É da onde isso? Maior- Brincadeira, galera, tricolor. Ei, Tiaguinho, hoje, qual que é o versículo favorito do professor Tiaguinho? Na verdade, é o de hoje, é o de ontem e provavelmente o de amanhã. Isaías 64:4. Então, Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele confia. aleluia, glória a Deus. Tiaguinho, esse quadro que a gente preparou, Pode Testemunhar, é no intuito de a gente literalmente trazer testemunhos que edificam fé, né? Porque a gente acredita muito que o testemunho tem essa capacidade de edificar a fé dos nossos irmãos, enfim. E você tem uma história de vida muito, muito forte. A gente é amigo há um tempo e eu já ouvi algumas delas. E eu queria abrir aqui para você compartilhar e eu queria que você começasse falando. É possível alguém esquecido, abandonado, se tornar uma pessoa que é amada por Deus e uma pessoa que tem um propósito na vida? Então, Bruno, essa pergunta ela é muito pontual e para alguns complexa. Vou explicar. Para um cara como eu que vi do mundo, que entendi que aquela realidade ela é bem prática, tipo, que se você tem uma genealogia de família estruturada, provavelmente os filhos serão pessoas estruturadas. Então a gente tinha essa visão. Porém, quando eu me converti aos 12 anos, 12 para 13 anos, eu comecei a entender e conhecer de Deus e eu vi que Deus tem uma ótica diferente. Talvez os homens, eles pontuam pessoas que vão ser o rei da Inglaterra, o presidente do Brasil, o próximo médico, o próximo advogado. Pessoas prováveis, né? Prováveis. E Deus, quando eu comecei a conhecer Deus e ler na Bíblia, eu vi que Deus ele tem uma metodologia diferente. Ele pega aqueles que não são para confundir os que são. E quando eu comecei a entender isso, com a minha realidade de vida, não sei se você sabe, eu não fui criado com pai nem com mãe. Você foi... a gente tem intimidade aqui, eu acredito que a gente está numa grande mesa testemunhando. Como foi esse processo? Você não foi criado porque você foi abandonado mesmo? Como foi esse processo, cara? Então, quando eu fiquei mais velho, né, eu soube que meu pai não me criou porque eu nasci de cabelo liso. Ele me pegou novo, aí foi mostrar para a vizinha, ó, meu filho. Aí a vizinha deu uma palavra muito infeliz, dizendo que ele não é seu filho, não. E meu pai absorveu essa palavra e automaticamente me deu a minha mãe e me rejeitou. Sim. Eu fui conhecer meu pai com 24 anos, hoje eu já tenho 38, e a gente não conseguiu manter o contato, até porque eu acho que o contato era para ser da parte dele. Sim.
E a minha mãe, infelizmente era viciada. Minha mãe era uma mulher muito bonita, muito respeitada na comunidade. E ela ficou viciada em álcool. E ela não tinha condições psicológicas de me criar. Então eu fui criado pelas minhas tias, agradeço a Deus por elas, Fátima e Marinalva, e minha avó, minha falecida avó. Ô, Thiago, é uma coisa que é muito complexa, né? A ausência de paternidade, ela gera muitos traumas, né? A gente não tem como negar isso. E assim, como foi para você vencer esses processos, assim? Cara, Bruno, é difícil. Até hoje eu sou um cara maduro, sou um cara tratado, sou um cara restaurado pela paternidade de Deus. Porém, a gente nunca vai estar 100%. Determinada hora ou outra, num culto, ou numa conversa, ou num podcast, a gente sente um pouco, porque o ser humano ele foi criado para ter o pai e a mãe como base. E meu sonho, quando era novo, eu via meus amigos lá de infância, meu sonho era que meu pai me pegasse para assistir um jogo de futebol no barzinho. Simples, né? E eu via as crianças lá no barzinho, assistindo até o jogo do Santa, ainda lembro o jogo, Santa Cruz e Bahia. Eu ficava no barzinho, não dentro do bar, do lado, assistindo pela grade. E meu sonho era que meu pai me botasse naquele barzinho lá, assistindo o jogo. Então, toda pessoa que não foi criada com pai e com mãe, ela tem uma lacuna. E às vezes essa lacuna, eu estou falando por mim e por experiência de pessoas, de homens e mulheres. As mulheres que não foram criadas com pais, elas normalmente têm uma figura paterna no relacionamento. A voz mais velha, a voz de comando que ela não teve. E o homem, normalmente, falando no meu caso, aí ele passa as porcentagens de um pai para uma voz feminina, que também está relacionado ao relacionamento. Ele às vezes quer entrar no relacionamento e quer que a namorada seja mãe. Para suprir uma demanda, né? Quer que seja pai. Então, isso é perigoso. Porém, eu queria dar uma palavra que eu fiz um questionamento a Deus em 2022. Eu olhei para o céu e disse, meu Deus, por que eu não fui criado com pai e com mãe? Porque eu me sinto sem privilégios. Tanta gente criada com pais pastores, mães pastoras, pessoas maravilhosas que não precisa ser pastora, pessoas que são referências. E eu fiz essa oração a Deus e eu fui obter essa resposta há 2 anos atrás. Eu disse, Deus, por que eu não fui criado com pai e com mãe? E Deus bradou, porque eu que te criei. E essa era a resposta que eu queria, Bruno. Amém. Porque eu precisava dessa resposta para entender meu propósito aqui na Terra. Eu não estou aqui porque meu pai e minha mãe me gerou, mas eu estou aqui porque meu Deus me criou. Amém. E isso para mim basta. Inclusive, até talvez pessoas que estão assistindo que realmente passaram por esse mesmo processo, né? E não só esse processo de paternidade, mas às vezes de rejeição, como você falou. Às vezes tem gente que nasceu sendo rejeitada pela mãe que não queria, mas entender que Deus tem um propósito, Deus tem um plano sobre essa vida, vai muito além, né? É muito importante, né? Uma pergunta, uma vez eu escutei um cara falar sobre isso, pregar sobre isso, ele falou que o nome da pregação era em inglês, um cara, From a Message to a Masterpiece, que falava de uma bagunça para uma obra-prima. E como é hoje ver Tiaguinho assim, realizando sonhos antigos? Eu me lembro esses dias que você realizou um sonho, ter um carro aí que você sempre sonhava e sempre colocou isso como algo tão distante, por mais que a gente não é preso a essas coisas, mas como é ver Deus te dando capacidade de realizar sonhos? Cara, isso é muito lindo, Bruno. Aí pega naquela primeira pergunta sua, né? Eu comecei a ler a Bíblia e entender que Deus ele pode fazer independente de eu ter pai ou mãe. Porque Deus é Deus. Vamos lá, vamos para a palavra de Deus, né? Deus ele decretou a Samuel que ele deveria ungir um rei. E Samuel era um cara pontual na época de Israel, muito de Deus. E Samuel chegou lá para Jessé e disse, Deus mandou ungir um rei aqui. E o Jessé, o pai de Davi, ele trouxe todos os filhos. Sim. E quando Samuel viu os filhos de Jessé eram lindos, fortes. A palavra de Deus diz que eles eram aprontados em guerra, eram pessoas preparadas. E Deus bradou para Samuel dizendo Sim. que não é nenhum desses. Sim. E Samuel fala, ô Jessé, você tem mais algum filho? E o próprio Jessé rejeitou Davi. Ele fez, tem o menorzinho que está cuidando das ovelhas lá atrás. E Samuel disse, traz ele. E quando Davi chegou, Deus disse, o rei é esse. Então, isso nos coloca, a Bíblia está mostrando claramente que, por mais que os homens sejam capacitados, por mais que os homens queiram
rotular pessoas que vão ser pontuais no futuro, a última palavra é de Deus. Amém. Então isso me colocou num lugar, cara, mesmo que meu pai me rejeitou, mesmo que minha mãe não teve condições de me criar, se eu me enquadrar num plano de Deus e Deus me escolher, eu posso ser alguém de relevância. Uau. Glória a Deus, isso é muito importante, né? A gente ter essa revelação mesmo, ter essa clareza, ter esse coração, porque isso nos leva a uma dependência de Deus, né? E depender de Deus, assim, falando de forma em tons práticos, não é fácil. A dependência de Deus para coisas que não acontecem, a gente estava brincando aqui antes dos bastidores, falando, Tiaguinho tem que casar, não é possível, 38 anos, o homem tá pronto, rapaz, o que é que está acontecendo? Mas até nisso também, você tem que depender de Deus, né? A realidade, Bruno, eu vou ser bem claro. Ó, revelações do professor Tiaguinho aí, galera. Olha para a câmera ali, Tiago. Eu vou dar uma revelação aqui que até você não gostaria de receber. Ninguém quer depender de Deus. Porque a dependência te coloca numa balança negativa. Como assim? Explica aí. Vou explicar. Por exemplo, a gente tem boletos para pagar, né? Você tem que pagar plano de saúde da sua filha, você tem que trazer alimentação para sua filha, você tem que pagar a escola, pagar o carro, as contas da igreja. Isso te preocupa. E Deus, às vezes, ele te coloca num lugar de dependência nessas coisas também. Claro. Ninguém quer depender de Deus, quando eu falo, é no termo geral. Você quer olhar para sua banca e ter 10 milhões na conta. Porque, pô, tô seguro, dá para viver minha vida o resto da vida. Então, você olhando isso, e quando seu coração não está nisso, aí você passa a perder a dependência de Deus nessa área. Então, todo mundo quer ter saúde pro resto da vida, todo mundo quer ser feliz pro resto da vida, todo mundo quer estar bem no trabalho, bem financeiramente pro resto da vida. E algumas dessas coisas, por mais que sejam banais, faz com que você não queira depender de Deus. E esse não querer depender de Deus não é uma coisa que a gente não, tipo assim, eu não quero a pessoa de Deus, não. A gente quer viver bem, a gente quer viver feliz. E a dependência de Deus é perigosa porque não depende de você. Você vive pela fé. Pode parecer lógico, né? Mas é mais complexo do que a gente imagina, né? Porque todo mundo gosta de milagre, mas pouca gente gosta de depender desse milagre, né? O milagre do outro é mais importante, o milagre do outro é mais poderoso, mas quando é na nossa hora dependendo do milagre, tira das nossas mãos e coloca nas mãos de Deus, né? Então, isso realmente é importante. Mas você rodeou e não deu a questão do casamento? Cara, o casamento eu tive muitos questionamentos durante a minha vida. Inclusive, esse acho que você hoje está pronto para testemunhar sobre isso também, né? Testemunha um pouco, eu acho que esse ambiente de relacionamento talvez vai ser um testemunho que vai edificar a fé de alguém aí. Então, hoje mais maduro, eu sou cristão. Me converti na igreja com 12 anos, na IABV do IPCEP. Era uma igreja gigante, muito referência no Nordeste. E comecei a caminhar 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. E nesse período de 21 anos, eu já tinha 9 anos de igreja, né? Eu percebi que minhas amizades que andavam comigo, todos casaram. Eu fiz alguns questionamentos, né? Por que não casei? E passou-se muitos anos, eu estava num mover profético de Deus em um determinado culto. E o líder chamou 3 casais que iam casar e o ambiente mudou lá. E a turma começou a se ajoelhar, a chorar e tal. E Deus falou comigo, Deus me fez uma retrospectiva da minha vida. Esses 9, 10 amigos meus que casaram na época, Deus me mostrou tudinho. Eu indo para cada casamento. E os caras são brother, meu, amigos, que a gente dividia R$5, dividia R$10, dividia o pão, dividia a cama para dormir junto, era parceiros. E cada um seguiu sua vida. Deus me mostrou essa retrospectiva que desses casamentos só ficaram 2, Bruno. Que é inclusive o deputado Renato Antunes, amigão meu, e o Williams, da turma que andava comigo. E os outros casamentos, infelizmente, acabaram. E Deus foi muito pontual comigo nesse mover profético. Sim. Eu te livrei, filho. Agora sim você está pronto. Então, são essas palavras, Bruno, que me conforta, sabe? Porque você escutar que Deus te livrou, isso significa que tu não vai passar talvez pelo que meus amigos passaram. Sim. Porque Deus, ele fez o casamento para sempre, para a eternidade. E hoje eu me considero um cara mais preparado. Nunca a gente vai estar 100% Sim, pronto. Claro. Até porque no passado eu não tinha um pau para dar no gato, né?
não tinha uma bicicleta, eu não tinha emprego. Então, eu acho que Deus, essa maturidade, ele vai construindo. Quem quer casar tem que ter casa. E uma mulher, ela quando ela deslumbra um casamento, ela vê as referências. Normalmente é no pai, normalmente é no tio, é no avô. Então a mulher ela quer ter uma segurança, pô, esse cara é um homem de Deus, beleza. Esse cara é um cara que trata bem a família, beleza. Mas esse cara é provedor? Esse cara é trabalhador? Porque eu acho que o casamento não é só se unir a uma mulher e viver uma vida, não. É dividir as cargas. Porque você sabe, você tem amigos, eu sou seu amigo, a gente já teve momentos maravilhosos de coisas boas, mas também a gente já teve, se arranhou, jogando futebol, jogando bola. Eu ganhei. E no futebol tá 30 pra mim, Bola, uma pra tu. bola. E acontece a gente se arranhar porque a gente tá lidando com pessoas. Então hoje, mais maduro, eu entendo, Bruno, que além do que Deus falou que foi um livramento, eu entendo que hoje eu tô pronto. Que livramento você falou do seu antigo relacionamento, você fala? No geral, de fato, quando a palavra livramento, quando a gente se refere a uma pessoa, pode ser uma coisa que está menosprezando ela, mas não é menosprezar ela. Talvez o livramento seja para ela. Isso. O livramento é que as duas pedras não iam andar bem juntas. Então, foi livramento para mim, foi livramento para ela, talvez para minha ex-ex, talvez a ex-ex também foi livramento para mim. Sim, e assim sucessivamente. É importante você entender que o relacionamento, ele primeiro precisa encontrar a pessoa completa para depois completar alguém, né? Às vezes a gente quer se completar com o outro, quando na verdade a gente precisa estar bem, pleno, para que a gente possa estar relacionando com outras pessoas. Uma das coisas que eu me lembro que a gente compartilhou de um testemunho é que Tiaguinho chegou quase a morrer, né? Chegou à beirinha, assim, sentiu a mão do Senhor puxando quase, né? Conta esse último testemunho aí pra gente terminar esse pode testemunhar de hoje. Cara, eu pensei que eu tinha passado por todas as pelo provas. Vale da Sombra e da Morte. Eu cheguei a falar a Deus, eu não sou Jó. Então faltava alguma coisinha. Eu acho que Deus olhou pra mim e fez, realmente, você não é Jó, não. Mas falta uma coisinha pra você ser Jó também. Faltava tocar na área de saúde. Porque o cara não ser criado com pai e com mãe. Eu passei um deserto incrível sentimentalmente. Dormia numa cama que tinha mais goteira que tudo, né? Eu dormia, a turma não sabe, eu tinha 12 goteiras no meu quarto. Eu botava baldes, eu fiz uma filmagem até pro meu amigo Daniel Coringa. Foi aí que começou a criar beta, foi dentro desse balde. Aí comecei a criar beta, não no balde. E aí já me perdi agora. Tu morava nessa casa, tu dormia 12 baldes, 12 goteiras, tava falando sobre isso. Então a gente precisava viver esses processos. Sim. E em seguida eu peguei uma doença, cara, muito conhecida, todo mundo sabe que foi a Covid. Só que pra mim ela teve uma intensidade maior. Eu peguei a doença, passei 5 dias em casa, aí minha tia mandou uma mensagem pra mim dos graus da Covid e eu já tava no segundo pro terceiro, eu não sabia. E depois ela mandou uma mensagem pra mim de tarde, sábado à tarde. Tiago, tu tá bem? Eu disse, não tô. Eu tive que ser sincero pra ela, porque eu achava, porque eu sou um profissional da educação física, não bebo, não fumo, treino. Eu achava que eu ia me recuperar no meu quarto. E ela mandou uma mensagem pra mim, Tiago, você tá bem? Eu disse, não tô. Ela, vou chamar o médico. E o SAMU chegou lá em casa, a mulher olhou pra mim e disse, você precisa urgente ir pro hospital. Aí já colocou uma máscara na minha cara. Eu já não estava conseguindo respirar, estava respirando só de lado. A posição fetal de lado. E quando eu cheguei no médico, o médico olhou para mim, quando ele me examinou, ele tocou em mim e fez UTI urgente. Aí eu disse, o que foi que aconteceu? Ele, UTI urgente. E eu cheguei no hospital, fui para UTI. Coisa terrível. Passou quantos dias? Eu passei sábado para domingo, segunda, terça, 6 dias na UTI. Mas eu queria falar o que Deus falou comigo lá. Sim. Quando eu cheguei na UTI, as enfermeiras falaram, Tiago, você precisa tirar sua roupa. Aí eu, oxe, pra que ela? Não, porque aqui tem que ser de fralda. Cara, eu sou um cara muito envergonhado, né? E tirei minha roupa, as enfermeiras deram um banho em mim. Cara, eu tava dando aula um dia desse, e daqui a pouco eu tô numa UTI e as enfermeiras dando banho em mim, que eu nunca vi aquela mulher na minha vida. E quando as enfermeiras estavam dando banho em mim, Deus falou comigo, aquela voz inconfundível.
Tem voz que a gente acha que é Deus, tem voz que é o inimigo e tem voz que é o nosso eu. Mas a voz de Deus é inconfundível. Exato. Deus falou comigo, eu quebro e refaço quantas vezes eu quiser. Uau. E elas dando banho em mim, aquele banhozinho quente, eu de lado, ainda lembro, no meio da UTI, a UTI tinha 300 leitos. Eu fiquei sabendo depois que morreram ali mais de 6 mil pessoas. Em 3 dias morreram 14 quando eu estava lá, em 6 morreram No mesmo ambiente. no mesmo ambiente. Eu estava conversando com a enfermeira, ela disse, Tiaguinho, lá morreu mais de 6 mil pessoas. E essa palavra me consolou, só que na UTI é diferente, cara. Tu não vê o tempo passar, tal. Aí quando eu tava no 5º dia da UTI, eu disse, vocês estão me matando. Aí os enfermeiros, fisioterapeuta, médico, como assim? Toda hora chegando, tira a seringa de sangue, eu tava sem comer e tal. Mas na quinta-feira, pastor, eu lembrei de um versículo da Bíblia que diz, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para nós. Eu lembro que só escutava a zoadinha da UTI lá, só que eram 300 leitos. Eu não conseguia ficar sentado, eu peguei a maca, enrolei a maca até ficar sentado. E talvez foi o meu último suspiro da fé ali. Já estava quase morrendo. Abri um aspas aqui, conversando com a enfermeira ali, 2 semanas atrás na academia, ela disse, sabia que tu ia morrer, Tiaguinho? A gente já estava desacreditado em tu. Tua saturação estava muito baixa e tu não conseguia melhora. E quem pediu para tu não ser entubado foi eu. A enfermeira falando para mim que o médico queria entubar, ela disse, não entuba não, por favor, ele é meu amigo. Entuba não. Voltando pro texto, eu botei a maca aqui, ó, levantei meus braços e comecei a clamar na UTI. Senhor, talvez eu esteja vivendo o pior momento da minha vida, o mais difícil, mas a tua palavra declara que em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para nós. E eu falei, pastor, falava alto. Então eu estou vivendo o pior momento da minha vida, mas eu estou te dando a honra, a glória, o louvor para sempre. Eu estou vivendo o que diz nas tuas escrituras. Te dou graça por essa doença, te dou graça por tudo. Mas se o Senhor me tirar daqui, o Senhor vai ter um homem de Deus aqui na terra. Quando eu terminei de orar, a mesma voz, que quando eu estava tomando banho lá com as enfermeiras, a mesma voz falou para mim, agora você está pronto. Vê, na quinta eu achava que ia morrer, acordei sexta de manhã, pastor, a médica passou, eu disse, doutora, eu tô sentindo Deus que eu vou receber alta. Aí ela olhou para mim e fez, amém, Tiago. E na sexta de noite, eu tive alta, fui para a enfermaria, passei 3 dias na enfermaria. O que eu quero falar sobre isso? A voz de Deus, ela é criativa. E disse Deus, haja luz e houve luz. E disse Deus, haja separação entre as águas e houve separação entre as águas. Deus falou comigo que eu estava pronto. Então, automaticamente, a saúde ia vir também. Eu quero batata doce, eu quero arroz. Sobrava Danone lá do leito do lado. Eu disse, me dá esse Danone, essa geleia. Começou a comer os lanches de todo mundo. Eu perdi 12 quilos, eu não conseguia andar, pastor, daqui. Não conseguia andar 50 metros. Porque para você receber alta, você tem que fazer a fisioterapia respiratória. E eu não... Cara, eu sou um atleta, eu fui jogador. Eu conseguia jogar 90 minutos, eu não conseguia andar 100 metros. Eu já ficava tossindo. Aí não vai receber alta assim, não. Então, pastor, o que eu queria falar sobre isso? Ninguém está sujeito a não passar pelos processos. Eu tive que passar pelo processo familiar, eu tive que passar pelos processos de trabalho, de escassez financeira, eu tive que passar no meu processo sentimental e tive que passar no meu processo de doença. Eu vi uma frase que um jovem colocou no grupo, se Deus tem algo na tua vida, ele primeiro antes vai te quebrar. Não é que Deus queira te fazer mal. Não é que Deus manda, ele usa dessas circunstâncias. Ele permite. Aí, esse permitir, ele usa dessa circunstância para mostrar que ele faz. Então, esse te quebrar aconteceu com Jó. Esse te quebrar aconteceu com Davi. Esse te quebrar aconteceu com Moisés. Esse te quebrar aconteceu com o pastor Bruno, quando ele não precisa ser uma aprovação igual a de Jó, de morrer filhos. Mas a aprovação talvez a tua tu passou um processo depressivo. Cada um sabe. Então, pastor, o que é que eu quero falar? Se você quer ser alguém em Deus, você precisa estar sujeito a passar pelos processos. É uma frase muito banal, todo mundo fala sobre isso. Mas cada um sabe onde o calo aperta. E o meu foi sentimental, o meu foi familiar, o meu foi na doença. E graças a Deus eu estou aqui para contar a vitória. Glória a Deus. Deus é bom. Como é bom ouvir esses testemunhos, como edifica a fé.
e como a gente aprende com eles, né? Deixa as últimas considerações pro pessoal aí. Olha para essa câmera, vai que tem uma varoa de guerra aí. Sabia que eu não podia deixar de perder a piada, né? Mas falando sério, libera as últimas considerações aí pra galera. Então, primeiro eu queria agradecer pela oportunidade, primeiramente de Deus e depois do meu pastor. Eu sabia que eu ia estar aqui quando ele mandou o primeiro podcast lá. Eu sabia que Deus tinha testificado no meu coração, não sabia que ia ser tão rápido. Então eu queria falar para você que talvez esteja desacreditado na vida, que talvez teve uma decepção na família, no relacionamento, no trabalho, na vida, que é possível sim dar a volta por cima. Amém. Eu, nos últimos 5 anos, depois que eu saí da UTI, 4 anos e meio, 5, eu estou vivendo aquilo que eu não vivi nos meus 24 anos de cristão, desde os 12 aos 38. Deus, ele, de fato, ele acelerou, ele abreviou os dias e mostrou que é Deus na minha vida. Aleluia. Então, todo mérito, tudo que eu possa falar, que eu tenho de bom e que eu consegui foi por causa de Deus. Tudo tem um dedo de Deus. Na área profissional, eu não tinha uma bicicleta. E eu falo hoje sem orgulho, sem soberba. Hoje eu tenho um carro dos sonhos, eu moro num lugar bom. Eu tenho um emprego que eu sempre quis, eu quis ser jogador de futebol e não tive êxito, e Deus me colocou como treinador. Mas não tinha como, né, irmão? Com toda a humildade, tu não joga lá isso tudo não. Aí, eu não tinha essas qualidades todas, mas eu acreditava na Bíblia, né? E hoje eu sou um cara um pouquinho de relevância nas mídias sociais, nas redes sociais. Então, ele, de fato, ele pega as pessoas desconhecidas, ele pega aqueles que não são, para confundir os que são, e ele continua sendo Deus. Amém. Só que, só para terminar, pastor, o processo, ele tem o da escolha, que Deus escolheu Davi. Davi errou muito, mas Davi também teve que se posicionar. Quando Deus ele te escolhe, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Esses poucos são os escolhidos, é que na chamada geral, eles escolheram estar com Deus. E eu escolhi viver uma vida para o Senhor e para ver o nome dele notório. Amém. E minha consideração final é essa, que você possa entender que você só tem uma vida, como diz a Bíblia. Nossa vida é como uma nuvem que vem e logo passa. Mas essa nuvem a gente vai fazer valer a pena para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Tamo junto, cara. A gente vai se falando. Obrigado. Vamos ter outras oportunidades. Obrigado pelo tempo. E mais um testemunho para edificar a sua fé. É nóis.